Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos aqui à oitava ou nona aula do nosso curso Aprendendo Alemão com Música. Esta talvez seja a aula mais trabalhosa deste curso, tá? Se não a aula mais trabalhosa que eu gravei já em toda a vida. Por que estou falando isso? Porque hoje iremos estudar uma letra de uma música alemã que na verdade é meio que um rap, tá? É uma música relativamente bem agradável de se ouvir. Não chega a ser aquele rap onde só com palavrão, não. Ele conta uma história da vida dele aqui nessa letra, tá? E tem um vocabulário muito amplo. Você vê praticamente centenas de palavras diferentes aqui, diversas estruturas gramaticais alemãs, e eu vou fazer um esforço monumental aqui para te explicar tudo da maneira mais clara possível, tá? Mas eu acho que é a aula que mais abrange conteúdo de vários níveis em uma só música, tá? Então eu vou colocar o clipe para rodar aqui, tá? Eu vou colocar o clipe para rodar e eu volto na sequência para a gente estudar a letra, tá? Vou tentar fazer isso aqui caber em uma aula de 1 hora, mas eu acho que não vai ser possível, tá legal? Vamos rodar o clipe aqui rapidinho e depois eu volto para estudar a música. Efna Sisi, seine Geschichte. Wie? Aha. Aufgewachsen auf dem Fußballplatz, ein Junge, der nur Interesse am Fußball hat, der nichts hat außer seinen alten Lederball. Von dem Lehrer sagen, er sei ein Pflegefall, weil er jeden zweiten Tag die Schule schwänzt und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Er ist lieber auf dem Ascheplatz, träumt dort davon, dass er mit Fußball seine Asche macht. Einzelgänger, weit und breit keine Brüder da, doch vielleicht wird sein Traum ja wirklich wahr und er kann Mama endlich ein Haus kaufen. Mit dem Geld, das er verdient als Stürmerstar. Lehrer sagen seinen Eltern, er sei unverschämt, denn im Mathe lernen hat er keinen Grund gesehen. Fick diese Welt, lass sie ruhig untergehen. Ich will nur das Trikot mit der Nummer 10. Vielleicht wurde sein Traum wahr, falls nicht kann er zumindest sagen, dass es ein schöner Traum war. Hör zu, was ich dir zu berichten habe, Habibi, die Geschichte von Efna Sisi. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Mit 19 ist der Junge aufgewacht, denn der Traum vom Fußballer ist auch geplatzt. Er muss die Sterne neu sortieren auf seinem Weg. Kein Plan, wie es weitergeht, weil er nichts hat, nichts außer leere Taschen. Vater warnt ihn, du darfst keine Fehler machen. Du bist mein Sohn, benimm dich nicht kindisch. Ich kenne die Straße, mein Sohn, und sie bringt nichts. Doch dieser Junge wollte Geld verdienen und eines Tages aus seiner grauen Welt entfliehen. Denn wenn du siehst, dass jeder einen Benz fährt, denkst du vielleicht, du bist nichts ohne einen Benz wert. Und so packst du ein Programm in deinem Beutel ein und lässt dich auf einen Tanz mit dem Teufel ein. Hör zu, was ich dir zu berichten habe, Habibi, die Geschichte von Efna Sisi. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Mit 20 nimmt er Platz vor dem Jugendrichter. Ein weiterer aktenkundiger Jugendlicher. Mama weint, aber Vater schimpft. Hab ich dir nicht gesagt, dass der Ruhm der Straße stinkt? Du hast recht, Vater, bitte verzeih mir. Doch ohne all das Geld, sag, was bleibt mir? Mein Sohn fragt sich selbst, ob's das Geld wert war. Mama weint, die Polizei und all der Ärger, Und genau in jener Nacht nahm der Junge einen Stift und ein leeres Blatt. Weit entfernt von kleinen leichten Tränen schrieb er Zeilen direkt aus seinem Leben. Jetzt bin ich hier und mach Rap auf Deutsch. Der letzte wahre Backstreet Boy. Lass uns über unsere Träume reden, denn nur ihnen sind wir ein Leben lang treu ergeben. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier.
auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Bom, então como você pode ver, eu não sei se você conseguiu acompanhar a música, ele canta muito rápido, tem um vocabulário muito amplo, uma letra muito rica em vocabulário, ele conta uma história de vida aqui praticamente. Então eu vou me esforçar ao máximo aqui para fazer você entender o máximo possível, tá? É óbvio que você não necessariamente vai pegar tudo aqui de uma vez, existe um nível muito elevado de vocabulário aqui, mas fique tranquilo, tá? Se você não entendeu nada na música, se você não entendeu porcaria nenhuma na música, ao final desta aula você vai entender pelo menos metade do que está aqui, tá legal? Então como que ele começa? Vamos começar aqui. Eu vou fazendo as explicações aqui embaixo e depois eu apago e vou para a segunda frase, porque são muitas frases, isso aqui vai virar uma bagunça, tá? Ele começa dizendo a palavra aufgewachsen, tá? Aufgewachsen. Aufgewachsen em alemão nada mais é do que o verbo aufwachsen, que é crescer, tá? Crescer. Aufgewachsen é o verbo crescer no passado perfeito, crescido, tá? Crescido, ele foi criado praticamente, cresceu ali, tá? Aufgewachsen é este verbo no passado perfeito, o verbo aufwachsen, no passado perfeito. Então ele canta crescido num campo de futebol, auf den Fußballplatz, tá? Fußball, futebol, Platz, praça, campo de futebol, lugar onde se joga futebol, tá? Então, aqui é crescido, auf den Fußballplatz, no campo de futebol, tá? Fußballplatz, campo de futebol. Aufgewachsen auf dem Fußballplatz, crescido no campo de futebol. Eu peço que você vá fazendo, dando pausas, ao longo da aula para fazer as anotações, tá? Porque eu vou apagar aqui para poder trazer a frase de baixo para cima, tá legal? Vamos agora para a segunda frase. Aliás, eu vou deixar tudo aqui. Opa, agora já foi. Eu vou deixar com espaço aqui. Ele segue cantando ein Junge, um jovem, tá? Junge em alemão, der Junge, um jovem, ein Junge, der, aqui é uma oração relativa, o artigo da palavra jovem vem no início da segunda sentença com o significado de que, der, que, nur Interesse, somente interesse, an Fußball hat, que somente interesse em futebol tem, tá? Que tem somente interesse em futebol. Ein Junge, um jovem, der, que, nur Interesse, somente interesse, an Fußball, em futebol, tá? Que você interesse an Fußball, interesse em futebol, e no final da frase, hat, tá? Que tem interesse somente em futebol, tá? Aqui, como o der acaba entrando com o significado de que, ele meio que joga o verbo haben no final da frase, né? Você vê o objeto da frase, que interesse em futebol tem, o tem vai para o final da frase. Se você não domina muito a gramática, não tem problema. O foco aqui é em você entender a letra e absorver o vocabulário aqui, tá legal? Ein Junge, der nur Interesse an Fußball hat, que tem interesse somente em futebol, tá? E ele segue cantando.
Isso aqui é meio que uma continuação da frase anterior. Der nichts hat, que nada tem, que não tem nada, aquele que não possui bem algum, tá? Der nichts hat. O nichts aqui, nós já vimos em aulas passadas, que significa nada, tá? O nicht é negação de verbo, que representa ação, mas o nichts, com S no final, significa nada. Der nichts hat, que não tem nada, außer, exceto, tá? Außer, exceto, außer, sein alten Lederball, sua antiga bola de couro, tá? Seinen é o pronome possessivo da terceira pessoa, estamos falando dele, sua, a dele. Alten, tá? O außer demanda declinação no dativo, tá? Ele demanda declinação no dativo. Außer, seinen, pronome possessivo tá ali na frente, vindo primeiro, ele toma a declinação mais forte, com as letras E, M no final. Alten, o adjetivo que está no meio, ele leva a declinação um pouco mais fraca, somente com as letras E, N. E Lederball, bola de couro. Bola de couro, onde Leder significa couro e Ball significa bola. Lembrando que aqui, né, vou colocar sein, é o pronome possessivo cru, sem declinação, seu, dele, né? E alt é velho, antigo, velha, antiga. Tá legal? Der nichts hat, außer seinen alten Lederball. Der nichts hat, außer seinen alten Lederball. Tá? Que não tem nada além de sua antiga bola de couro. Já vá anotando aí enquanto eu tomo uma água, que a garganta está ardendo. A garganta está ardendo, tanta aula que eu tenho gravado. A garganta fica meio zoada. E ele segue cantando. Von den Lehrer sagen, aqui ele está dizendo o seguinte: Lehrer é professor, tá? Lehrer, professor. Ele vem do verbo lernen, tá? Lecionar. Lernen em alemão é lecionar, logo a palavra substantivo Lehrer, né? Der Lehrer é o professor, Lehrer. Von den Lehrer, da parte do professor, tá? O professor diz. Aqui ele construiu a frase de uma forma diferente. Ele poderia ter dito, né? Der Lehrer sagt, né? O professor está dizendo, mas ele colocou com o von, jogou o professor como se fosse uma espécie de forma passiva. Von den Lehrer sagen. Falando do professor, de acordo com as palavras do professor, né? Von den Lehrer, da parte do professor, sagen, dizer ou dizendo. Dizendo da parte do professor, ou o professor diz, tá? O professor diz, os professores dizem. Acho que aqui deveria ter um N, porque deveria estar no plural. Os professores dizem que ele seria um caso, né? Sei ein Pflegefall. Ein Pflegefall. Pflegefall é um caso que precisa de atenção, um caso que precisa de cuidado médico, um caso onde você precisa, a criança tem problema, literalmente. E aqui essa palavra se estrutura da seguinte forma: Pflege em alemão, Pflege em alemão vem do verbo pflegen, que é cuidar, tá? E Fall é caso. Fall é caso. Então, Pflegefall, um caso que demanda cuidados, um caso especial, tá? Sei ein Pflegefall. E aqui o sei é o verbo sein, ser, estar. Ele não está no presente, ele está num tempo verbal que indica possibilidade. Aqui ele está dizendo literalmente, fazendo uma recriação para o português, seus professores dizem que talvez que ele seria um caso de cuidados médicos, entendeu? Possivelmente um caso de problema mental, um problema psicológico. Seria, né? É a sei. Ele seria, talvez seja, na possibilidade, uma espécie de conjuntivo, né? É a sei. Você vê pouco isso, né? É a sei no sentido de que ele seria ou que ele seja, né? Fica aquele
talvez no ar, né? Não é certeza. Se fosse certeza, ele é um caso que demanda cuidado, é a ist, verbo ser, estar no presente, mas o sei é na possibilidade, talvez seja. Von den Lehrer sagen, da opinião dos professores, na opinião do professor, né, sendo dito pelo professor, talvez ele seja um caso que demande cuidados médicos, tá legal? Mas aqui ele constrói a frase de uma maneira complicada, mais por conta da sua expressão artística, tá? Eu acho você não vai construir uma frase desta forma aqui, tá? Essas outras frases aqui estão ok, mas neste caso aqui ele construiu a frase de uma forma a deixá-la um pouco mais complicada, mas até mesmo por conta da musicalidade da música em si, tá? Então, se você quiser anotar aqui este pequeno glossário, lembrando que sagen também é dizer, tá? Von den Lehrer sagen, na opinião do professor, ele seria um caso de internação, um caso de cuidado que demanda atenção, tá legal? Então, você dá uma pausa na aula, eu vou aqui voltar. E aí, olha só, né? Por isso que eu falo que é uma letra bastante ampla. Aqui nós já vemos conjugação de verbos, conjunção, orações relativas, e agora nós temos um porquê para respostas aqui. Talvez você já tenha estudado isso, talvez você nunca tenha visto, mas no alemão você tem o porquê para perguntas, warum, por quê, né? Por quê? Warum sprichst du Deutsch? Né? Por que você fala, sprichst du Deutsch? Por que tu falas alemão? Ou warum lernst du Deutsch? Por que você estuda alemão? Esse aqui é o porquê para perguntas, o warum, mas o weil, ele é o porquê para resposta, tá? O weil, né? Então, o weil, ele é um porquê para resposta, ou até mesmo em alguns começos de frase, ou como, né? O como da justificativa, que não deixa de ser um porquê, né? Como ele faz isso todo dia, né? Então é assim, assim, assado. Então, porque ele faz isso todo dia, a coisa é assim, assim, assado. Acaba assumindo um significado semelhante. Então, o que ele está cantando aqui? Vai como ele, porque ele, né? Porque para respostas, no português ele é o porquê junto, porque que vem juntinho, tá? Porque para respostas, vai porque ele. Agora, aqui, isso aqui é uma expressãozinha que significa jeden zweiten Tag, a cada 2 dias, tá? A cada segundo dia. Por quê? Jeden é cada, tá? Jeden. E aqui está no acusativo, com as declinações en, tanto no jeden quanto no zweiten, porque está regido pelo verbo schwänzen no final da frase, tá? Como o weil é um porquê para respostas, ele é uma conjunção, logo ele joga o verbo principal da frase para o final. Aqui você vê que o nível da aula aqui está puxado mesmo, porque eu preciso explicar todo esse pequeno livro que é essa música em uma aula só, tá? Mas se tiver muito acelerado, você pode ir pausando para anotar tudo no seu caderno, mas eu garanto, depois quando você assistir a sala novamente e ouvir a música, você vai absorver isso, tá? O primeiro contato com muito conteúdo, com coisas diferentes, assusta, mas você precisa ter esse contato. Se você ficar fugindo, se escondendo e querendo só aprender a falar sim e não, danke, guten morgen em alemão, você não vai sair disso nunca, você não vai falar alemão, você não vai aprender nada, tá? Você tem que cair de cabeça no mar de vocabulário, mesmo que isso pareça um bicho de 7 cabeças. Então, vai porque ele, a cada segundo dia, jeden zweiten Tag, dia sim, dia não, tá? A cada segundo dia no dia 1, dia 2 ele falta, dia 1, dia 2 ele falta, né? Dia sim, dia não, tá? Dia sim, dia não. Vai para a escola, falta da escola a cada 2 dias, tá? Dia sim, dia não. Vai para a escola dia sim, dia não, tá? Jeden zweiten, e zweit é segundo. Zwei é o número 2 em alemão. Zweite, né, é segundo. Zweiten Tag, segundo dia. Jeden zweiten Tag, a cada segundo dia, ou dia sim, dia não, né? Ele vai um dia, no outro não vai. Um dia ele vai, no outro não vai. Die Schule é a escola. Nem venha me dizer que die Schule é uma palavra difícil, porque em inglês você tem the school.
esquece, sim. The school, school. The school, escola, em inglês. Die Schule, e aqui a palavra não tem declinação alguma, tá? Até porque palavras do gênero neutro e do gênero feminino não sofrem declinação no acusativo, não sofrem declinação alguma. E o verbo schwänzen, que é faltar, tá? Schwänzen, e como é o jovem, o rapaz, o verbo perde o infinitivo en, ganha a letra T no final. Estamos falando ele falta, tá? Schwänzen. Se você fosse afirmar, ele está faltando da escola, no presente, uma frase mais simples, você diria schwänzt die Schule, tá? Ele está faltando da escola. Schwänzt die Schule, tá? Você não usa nenhum von, não usa nenhum genitivo aqui para posse, não, ele falta à escola. Tá? Ele falta à escola, ele se ausenta da escola, é mais ou menos assim que esse verbo se comporta na língua alemã. Schwänzt die Schule. Tá legal? Vou até deixar essa frase aqui. Então, vai porque ele, jeden zweiten Tag, dia sim, dia não, die Schule schwänzt, falta da escola. Porque ele falta da escola, dia sim, dia não. Pausa, copie o conteúdo. Né? Que eu vou continuar aqui, vou deixar o nosso quadro limpinho. E aqui ele segue cantando. Und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Aqui você vê uma expressão em alemão que é mit keiner Sekunde an Zukunft denken, tá? Que é não pensar em nenhum momento, não pensar nenhum segundo no futuro, onde o verbo denken em alemão significa pensar, tá? Denken, nós já vimos em algumas aulas anteriores, isso é um verbo bastante usado. Mit keiner, aqui. Então, um pequeno glossário. Denken, pensar. Mit keiner Sekunde com nenhum segundo, tá? Com nenhum segundo, não tirar nenhum segundo. E an Zukunft é no futuro, tá? Sempre quando você vai usar o verbo denken, você usa o an em. Ich denke an. E quando você usa o an em conjunto com o verbo denken, o an não demanda dativo, é acusativo, porque ele está apontando direção, a direção de um pensamento, tá? Und mit keiner Sekunde, e nenhum segundo, an seine Zukunft, em seu futuro, denkt, pensa. E não pensa nenhum segundo no seu futuro, é aquele jovem problemático que falta da escola e não está nem aí com nada. É isso que ele está cantando aqui, tá? E aí, nós seguimos para o próximo verso, onde ele diz o seguinte. Ist lieber auf den Ascheplatz. Tá? Vocês talvez já entendam algumas estruturas. Ist nada mais é do que ele é. Auf den Ascheplatz quer dizer que ele está em um lugar, sobre um lugar. Tá? Aqui, Asche, eu vou detalhar esta palavra, Ascheplatz. Asche significa cinzas e Platz é lugar, tá? Lugar, pracinha, praça, espaço, tá? Então, Ascheplatz é um lugar, não é um lugar de cinzas, tá? Em alemão, Ascheplatz é um termo que se refere também àquele campinho de futebol, mais simples, com areia batida, areia de chão batido, tá? Chão de areia batida, aquele campinho mais simplesinho de areia batida, que tem o gol que a molecada gosta de jogar. Então é isso que remete, não um espaço de cinzas, né? O termo Ascheplatz em alemão, inclusive se eu colocar no Google aí, vai vir uma foto, é para vir, né? Pelo menos uma foto de um campinho desses de futebol mais simples, tá? E lieber em alemão significa preferencialmente, de preferência, que prefere, tá? Ist lieber, ele é
ele está, preferencialmente, ele prefere estar, tá? Essa é a forma de dizer preferir em alemão. Ich bin lieber ich bin lieber zu Hause, ich bin lieber, eu prefiro, tá? Ist lieber, ele é de preferência, que prefere estar preferencialmente auf den Ascheplatz. Ele prefere estar naquele campinho de futebol de areia, tá? Não de areia mesmo, mas é de chão batido. Chão de areia batida, né? Campo de areia de praia, tá? É um campo de futebol daqueles de chão de terra batida mesmo. Tá? É isso que o lieber significa aqui. Ist lieber, ele prefere estar auf den Ascheplatz, no campinho de futebol, tá? Copiar, já copiou aí, você dá sua pausa para eu continuar aqui. E essa frase aqui é meio que uma continuação, né? Você vê o verbo träumen, que é sonhar, conjugado na terceira pessoa, somente com a letra T ali no final, né? Träumen, sonhar. Träumt, sonha. Dort. Opa, o que aconteceu aqui? Dort. Sumiu meu dort aqui, hein? Dort. Lá onde? No campinho. Davon, com. Davon em alemão, isso aqui é uma estrutura, tá? Davon träumen, sonhar com algo, tá? Sonhar com. Onde o von, normalmente quando você usa o träumen, né? Quando você usa o träumen, você usa o von. Ich träume von dir. Eu sonho com você. Você não usa o mit, o com. Você usa o von, o de, tá? Se você fosse dizer eu sonho com você, você diria ich träume von dir. Eu sonho contigo. Tá? É assim que você usa o verbo träumen em alemão com a preposiçãozinha von, incluindo o dativo. Träumt dort davon, essa estrutura aqui, tá? Davon com, tá? O von, o da tá grudado no davon, porque ele vai completar esta sentença. Ele sonha com o fato dele fazer alguma coisa. Tá? Então, o da, ele gruda no von, davon, tá? Davon é disso ou daquilo. Então, essa estrutura aqui, né? Träumt dort davon, lá ele sonha com, tá? Ele tem um sonho de, tá? É isso que significa essa expressão, träumt dort davon, das, que mit Fußball, ele com futebol, seine Asche macht. Faça suas cinzas. Agora aqui essa expressão, seine Asche macht, fazer suas cinzas, né? Que ele faça das mit Fußball seine Asche macht, que ele faça a sua vida, que ele seja um jogador de futebol até o fim de sua vida. Essa é a interpretação que eu tenho deste trecho desta música, tá? Seine Asche macht. Faça suas cinzas. Tá? Onde Asche é cinzas, machen é o verbo fazer, conjugado na terceira pessoa, tá? Fußball é futebol, tá? E essa estrutura um pouco mais complicada de frase. Träumt dort davon, lá ele sonha com o fato de que ele vai jogar futebol até o fim de sua vida, né? Que ele com o futebol faça suas cinzas. Então eu recrio esta frase no sentido de que ele vai jogar futebol até o fim de sua vida. Tá legal? Mas acho que o mais importante que nós podemos extrair desta frase é a estrutura com o träumen, tá? Você dificilmente vai ficar formando frases assim, né? Träumt davon, das aqui você poderia até pegar, né? A estrutura central, né? Por exemplo, träumt davon, dass er ein Lehrer ist. Tá? Ele sonha em ser um professor, tá legal? Ele sonha em ser um professor. Então, a estrutura central, talvez, se nós podemos tirar deste verso aqui, a principal é essa daqui. Pessoa, né? Pessoa, aqui no caso, pessoa, mais verbo träumen conjugado de acordo com a pessoa, palavra davon fixa,
e o das logo após a vírgula, das a pessoa, o sonho da pessoa e o verbo ser estar. Träumt davon, ele sonha com, dass que ele, ein Lehrer, professor é, tá legal? Outro exemplo. Sie träumt davon, dass sie eine Lehrerin ist. Ela sonha, sie träumt davon, ela sonha com o quê? Dass sie, que ela, eine Lehrerin, uma professora é. Então essa é, acho que é a estrutura mais interessante que nós podemos tirar desta frase, em conjunto, né, com os verbos machen e träumen, sonhar. Tá legal? Você vê que nós tiramos um grande glossário de vocabulário de cada frase aqui do texto. Então, se possível, faça as anotações já em seu caderno, tá? Aqui é die Asche. Tá legal? Faça as anotações que eu vou apagar aqui para nós continuarmos. E o que ele segue cantando aqui? Einzelgänger. O que significa Einzelgänger? Tá? Einzel é sozinho, tá? Único, sozinho, único, solitário, que está sozinho ali. Gänger vem do verbo gehen, que significa caminhante, tá? Aqui é uma espécie de caminhante solitário, tá legal? Einzelgänger. Weit und breit keine Brüder da. Weit significa longe, distante, lá na frente. Weit, tá? Breit significa largo, aos lados. Weit und breit significa que por parte alguma, né? Lá na frente nem dos lados, em toda parte, tá? Em nenhuma parte. Weit und breit é largo. Tá? Weit und breit, então nós interpretamos com em lugar nenhum, pelo menos ao alcance dos olhos, né? Encanto nenhum. Weit und breit, né? Weit und breit, por todos os lados, né? Vou adaptar aqui, onde quer que eu olhe. Keine Brüder da. E keine Brüder, keine é a negação de objetos em alemão, keine Brüder, nenhum irmão, tá? Nenhum irmão, só que aqui ele está no plural. Die Brüder é os irmãos, tá? Die Brüder, por isso que o kein tá com o e no final. Keine Brüder, nenhum irmão, não tem irmão nenhum aqui, tá? E da é ali, tá? Nenhum irmão. E da ali, por aí, tá? Weit Einzelgänger, caminhante solitário. Weit und breit, em lugar nenhum, tá? Weit und breit, por todas as partes. Keine Brüder, nenhum irmão, tá? Da. Então, eu traduziria em lugar nenhum, consigo ver um irmão, um parceiro, tá? Nenhum amigo em nenhum lugar, tá legal? Weit und breit, keine Brüder da. É isso que ele está cantando aqui. Não consigo ver nenhum irmão, nenhum parceiro, nenhum amigo em nenhum canto. Estou sozinho, sou um caminhante solitário, tá? É isso que ele acabou de dizer. Você vê que é muita coisa, né, de conteúdo. Aqui ele começa dizendo doch, vielleicht. O doch, ele é uma entonação em afirmação, tá? Doch vielleicht, mas talvez, né, vielleicht aqui o doch vielleicht, mas talvez, wird sein Traum. Wird é o verbo werden, se tornar na terceira pessoa, né? Seu sonho, talvez seu sonho, sein Traum wird, se torne, tá? Se torne seu sonho, ou seu sonho se torne, tá? Wird sein Traum, ja wirklich wahr, realmente verdade, realmente realidade, tá? O ja aqui ele vem com uma entonação na afirmação. Doch vielleicht, mas talvez, wird sein Traum, se torne o seu sonho, ja wirklich wahr, realmente verdade, onde a palavra wirklich significa realmente e wahr, verdade, tá?
Verdade. Talvez seu sonho se torne sim realidade, tá? Então, nosso pequeno glossário, doch vielleicht wird sein Traum ja wirklich wahr. Talvez seu sonho se torne realmente, né? Se torne realidade. Talvez o sonho dele se torne realidade. E ele canta: Und kann Mama endlich ein Haus kaufen. E ele possa finalmente comprar uma casa para sua mãe, né? Und e ele, kann, aqui o kann nada mais é do que o verbo modal können, poder no sentido de ser capaz, tá? Não de ter permissão, e sim de ser capaz. Können, na pessoa ele fica kann, ele pode, ele é capaz. Und kann, ele pode. Mama é uma forma carinhosa de dizermos Mutter em alemão, mamãe, tá? Und kann Mama, ele pode para a mamãe, tá? Ele pode. Endlich significa finalmente. Endlich, finalmente. Ein Haus kaufen, comprar uma casa, tá? E ele possa finalmente comprar uma casa para a mamãe, tá legal? Ein Haus é uma casa, kaufen é o verbo comprar. Und kann Mama endlich ein Haus kaufen? E ele possa comprar finalmente uma casa para a sua mãe, tá legal? Com o quê? Com o que ele vai comprar essa casa? Mit dem Geld. Com o dinheiro. Com o dinheiro. Lembrando que mit significa com, Geld significa dinheiro. O mit demanda dativo, então a palavra das Geld vira den Geld. Mit dem Geld. Com o dinheiro. Com o dinheiro que? Das, com dois S, das, que ele verdient, ganha, recebe, tá? Aqui você vê o verbo verdienen, que é ganhar de dinheiro, tá? Ganhar com o dinheiro que ele recebe, das verdient als Stürmerstar, tá? Aqui, Stürmer é tipo atacante, tá? Stürmer é atacante e está é estrela. Então, atacante principal, um termo mais usado no meio do futebol, tá? Stürmerstar é atacante principal ali de um time, tá? Mit dem Geld, com o dinheiro, das verdient, que ele ganha als Stürmerstar, tá legal? Com o dinheiro que ele ganha sendo como atacante principal de um time imaginário dele, tá legal? Vá sempre fazendo pausas para fazer as anotações ou enquanto o professor toma a sua água. Aqui. E aqui ele continua. Lehrer sagen seinen Eltern. Os professores, né, que você vê Lehrer é professor, mas você vê o verbo sagen no infinitivo, então você deduz que para ele estar no infinitivo, Lehrer está no plural, tá? Até porque o plural de Lehrer, der Lehrer, é die Lehrer, tá? De Lehrer, os professores, tá legal? Os professores dizem, dizem, seinen Eltern, tá? A seus pais, tá? Lembrando que em alemão, die Eltern, os pais, tá legal? Os pais é um termo que denomina pai e mãe. Seinen Eltern, a seus pais, né? Dativo, eles estão dizendo a alguém. Quando você diz uma coisa em alemão, du sagst jemanden, ich sage dir. Eu digo a você, du sagst mir, você diz a mim, tá legal? É dativo, a alguém. Lehrer sagen seinen Eltern, os professores dizem a seus pais, sei unverschämt, que talvez ele seja, né? O sei, ele indica um talvez ali, né? Não é, ninguém tem certeza, é a sein, que talvez ele seja unverschämt, unverschämt aqui, unverschämt pode significar vergonhoso. Em alguns casos é alguém que dá vergonha, tá? Alguém que dá vergonha, vagabundo talvez, né? Seria uma opção de tradução para o português, não que esse termo signifique literalmente vagabundo,
mas poderia se encaixar. Er sei unverschämt. Vergonhoso, tá? Alguém que dá vergonha. Então, os professores dizem para os seus pais, ele é uma vergonha, tá? Lehrer sagen seinen Eltern, er sei unverschämt. Professores dizem aos seus pais, ele é uma vergonha, no sentido de talvez ele seja uma vergonha, ele seria uma vergonha, talvez ele seja uma vergonha, né? Olha só o rapaz aí, né? Problemático, dando trabalho, nesse sentido. E aí ele continua, denn im Mathe-Lernen hat keinen Grund gesehen. Denn é afinal, denn afinal, tá? Denn afinal. In Mathe-Lernen, em matemática, tá? Mate é matemática e lernen é estudar, mas nesta frase aqui, em Mathe-Lernen, tá? No estudo da matemática, tá? Em matemática ou no estudo da matemática. No estudo da matemática, no estudo da matemática, hat ter ele, keinen Grund, nenhum Grund pode significar motivo, base, ele não viu nenhuma base. Hat keinen Grund gesehen, ele não viu nenhuma base, tá? Gesehen é o passado perfeito do verbo sehen, ver, tá? Que fica gesehen, visto. Então quando ele canta hat keinen Grund, né? Aqui o keinen Grund é nenhum motivo, hat keinen Grund gesehen no estudo da matemática. Afinal, no estudo da matemática ele não viu nenhuma razão, tá? Ou seja, como eu traduzir isso daqui? Pois afinal ele não se deu bem com a matemática, entendeu? Den Mathe-Lernen hat keinen Grund gesehen. Pois afinal na matemática ele foi um zero à esquerda. Eu colocaria assim, né? Afinal ele é um zero à esquerda na matemática, se você fosse recriar isso no português. Mas no sentido literal, afinal, no estudo da matemática, ter ele nenhum motivo visto, ele não viu nenhuma razão no estudo da matemática, aquilo para ele não fez sentido algum, tá legal? Kein Grund aqui, nenhuma razão talvez, nenhuma base, tá legal? Kein Grund gesehen. E aí ele segue cantando. Fick diese Welt, lass sie ruhig untergehen. Aqui ele diz literalmente, foda-se esse mundo, tá? Fick diese Welt é foda-se esse mundo, né? Quem nunca soltou um foda-se, né? Foda-se tudo. Na vida, que atire a primeira pedra. Fick diese Welt, foda-se esse mundo. E aqui você vê o verbo lassen, deixar, lassen no imperativo, né? Lassen, deixar. Aqui é o lassen no imperativo, deixe o quê? Lass sie. Aqui o sie representa mundo, porque mundo em alemão é die Welt, do gênero feminino, o mundo, tá? Então o sie aqui é o mundo. Deixa ele se lascar, né? Lass sie, deixe ele, ruhig, em silêncio, untergehen, se acabar, tá? No sentido de se acabar, se dar mal, se lascar. Aí é um verbo que depende do contexto no qual ele está inserido para a gente tirar uma tradução. Opa, o que está acontecendo aqui? Tá. Tirar uma tradução legal dele, tá? Untergehen. Então ele está dizendo assim: Fick diese Welt, foda-se este mundo. Lass sie ruhig untergehen. Deixa ele se lascar em paz. Deixa ele que se dê mal em silêncio, tá? Ignore ele. Ele que se... Foda-se esse mundo, ele que se dane, entendeu? Mais ou menos isso. Ele que se acabe em barranco aí, não tô nem aí. É isso que ele está cantando aqui. Tá legal?
E ele continua cantando aqui o seguinte. Aqui ele continua dizendo o seguinte. Ich will nur das Trikot mit der Nummer 10. Esta expressão aqui, ich will, significa eu quero. Eu quero. Tá? Nur significa somente. Mit der Nummer 10 significa com o número 10. E aqui, né, Nummer 10 faz alusão ao que veste a camisa 10, que normalmente é o atacante, é o cara principal do time. Tá? E das Trikot, aqui é um termo, uma gíria para papo, tá? Eu só quero papo com o camisa 10. Eu só quero papo com o cara que é foda, com o cara que é o principal, com quem tá ganhando dinheiro, com quem não sei. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Ich will nur, eu quero somente das Trikot, o papo, mit der Nummer 10, com o número 10, que é ali o camisa 10 de um time de futebol, tá legal? E aí diz o seguinte, vielleicht, talvez, mais uma vez o vielleicht, talvez, würde, aqui está faltando um trema, tá? Würde é o verbo werden no futuro, no conjunctive 2, tá? Indicando possibilidade, tá? É o verbo werden e significa que é bastante seta aqui, se tornaria, tá? Se tornaria, seria. Würde, tá? Se fosse somente würde é foi, tá? Würde é a würde, ele se tornou alguma coisa, mas é würde, se tornaria. Vielleicht würde sein Traum wahr, tá? Aqui tá faltando. Sein Traum wahr. Talvez o seu sonho se tornaria verdade, né? Vielleicht würde, talvez se tornasse, sein Traum, seu sonho. Aqui você nota que o sein, ele não está declinado no acusativo, tá? Não está com o sein, porque o sonho dele aqui é que está executando a ação. Talvez o sonho dele se tornasse realidade. Vielleicht würde sein Traum wahr. E wahr é verdade, tá? Talvez o seu sonho se tornasse verdade. E segue cantando. Falls nicht, caso contrário, tá? Caso não. Caso contrário, caso não. Pode ele, kann er zumindest sagen, né? Pode ele, kann er, zumindest, ao menos, e sagen, dizer, pode ele ao menos dizer. Falls nicht, kann er zumindest sagen, pode ele pelo menos dizer o quê? Que é alguma coisa. Das, que, tá? Das, que, es o quê? O sonho, o fato de ele ter sonhado. Das es, tá? Das es, que o fato de ter sonhado, que o sonho ali em si, das es, que aquilo, né? A situação do sonho. Ein schöner Traum war. Um lindo sonho era, tá? Por que não está declinado, professor? Porque não tem uma ação acontecendo com o lindo sonho. Ele está falando que aquilo era um lindo sonho. E verbo ser estar no alemão não demanda declinação alguma. Se você vai dizer o sonho é lindo, o sonho está lindo, não declina nada com o verbo ser estar, tá? Das es ein schöner Traum war. Tá? Ein schöner Traum, um lindo sonho. E o war aqui é o verbo werden. É o verbo, na verdade, não é o verbo werden, não. É o verbo ser, olha só, confundindo aqui, tanta coisa na cabeça. É o verbo ser, estar no passado imperfeito. Era, tá? Era. Ah, tô com dúvida, professor. Qual a diferença entre war e wurde? Não é a mesma coisa? Não. War, passado imperfeito. Vou colocar aqui, ó. Passado imperfeito do verbo sein, ser, estar. E wurde é o passado imperfeito do verbo werden. Tá?
Sendo que o verbo sein significa ser, estar, e o verbo werden significa se tornar, usado para o futuro. Tá legal? Principal diferença. Falls nicht, caso contrário, kann zumindest sagen, ele pode pelo menos dizer, dass es, que aquilo ali, ein schöner Traum war, que aquilo ali foi um lindo sonho, um bonito sonho. Tá? Dei aquela copiada aqui neste glossáriozinho, que isso aqui é bastante importante, principalmente anotar à mão, tá? Isso vai ajudar na sua memorização para a gente seguir aqui para a próxima frase. E aqui ele começa, né? Aqui você vê zu. Aqui você vê o verbo hören, escutar, ouça, ouvir, tá? No imperativo, né? Verbo zu hören, quando você está ouvindo alguma coisa, né? Na direção, zu hören, você está ouvindo alguma coisa lá. zu, escuta, tá? Escute. Was ich, o que, ich dir, eu a você, zu berichten habe. A relatar, habe, tenho. Tá? Hör zu, was ich dir zu berichten habe. Escute o que eu para você. O zu ele vem para deixar como auxiliar, como uma preposição auxiliar para deixar o verbo no infinitivo, tá? Was ich dir zu berichten habe. O que eu para relatar tenho. O que eu a você, o que eu tenho para relatar a você, tá? Was ich dir zu berichten habe. O que eu tenho, tá? O que eu tenho para relatar a você. E Habib aqui é um termo árabe, tá? Querido ou querida, tá? Hör zu, escute. Was ich dir zu berichten habe. Berichten, inclusive, é o verbo relatar, tá? Verbo relatar. Berichten habe. O que eu tenho. Escute o que eu tenho para relatar para você. Die Geschichte, a história. Die Geschichte, a história. Tá? Die Geschichte von F. Nazizi. Do nome do rapaz ali, a história de fulano de tal. Geschichte, em alemão, é história. Tá legal? E aí nós vamos porque é bem dizer o refrão principal aqui da música, né? Que é o que ele mais repete, onde ele canta o seguinte. Ele diz assim: Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Ich bin gerannt, eu corri, tá? Nós vemos o verbo rennen, correr, rennen. Como é um verbo que indica deslocamento, ele utiliza o verbo ser estar como verbo auxiliar para entrar no passado perfeito. Então, gerannt é corrido, tá? Ich bin gerannt, eu corri, tá? O gefallen é o passado perfeito do verbo fallen, que é cair, tá? Cair. Então, se você vai dizer eu caí, você diz Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Ele também indica um deslocamento, no caso, até o chão, tá? Da sua posição de pé até o chão. Então, você está deslocando para o chão. Por isso, ele usou o verbo ser estar como verbo auxiliar. Ich bin gerannt, gefallen, eu corri, caí und träumte von dir. E sonhei com você. Tá? Aqui você vê o verbo träumen, sonhar, no passado imperfeito. Tá? No passado imperfeito. Ele ganha a letra T aqui antes do infinitivo. Né? Normalmente o verbo tem um infinitivo, são as letras E, N. Aqui ele ganhou a letra T antes do infinitivo e a conjugação da pessoa eu. Tá? Ich träumte von dir. Pode parecer um pouco confuso, né? Em parte da sentença ele usa passado perfeito e depois aqui nesse último verbo ele usa eu coloco o verbo träumen no passado imperfeito. Ich bin gerannt, gefallen, eu corri e caí e sonhava com você, tá? É mais ou menos assim. Eu corri e caí, são mais pontuais no tempo e sonhava
com você, sonhava algo que já vinha acontecendo há mais tempo, tá? Isso ajuda a facilitar um pouco a compreensão. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. E sonhei com você. Tá? Vou apagar aqui. E segue cantando. Hatte Angst, tá? Tive medo, tá? Ich hatte Angst, eu tinha medo, eu tive medo. Medo do quê? Das ich, que eu o quê? Meine Träume, meus sonhos, e o verbo verlieren, na pessoa eu, verliere, tá? E tive medo de perder os meus sonhos, tá? E tive medo que eu perdesse, de que eu perdesse os meus sonhos, ou tive medo de perder os meus sonhos, tá? Normalmente nesses casos o verbo fica conjugado na pessoa eu. Literalmente nós estamos dizendo tive medo que eu meus sonhos perco, tá? Mas ele está cantando, na realidade, tive medo de que eu perdesse os meus sonhos. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Tive medo de que eu perdesse os meus sonhos. Então aqui você vê o verbo verlieren, perder, na pessoa eu. E segue cantando aqui o seguinte. Ohne Wunsch, tá? Sem desejo, tá? Ohne Wunsch significa sem desejo, onde ohne é sem e Wunsch é desejo. In Herzen, no coração, tá? No coração. A palavrinha wäre é o verbo ser, estar, sein, no conjunctivo. Tá? Se você colocasse war, ich war, eu estava, mas quando você tem o wäre, estaria, tá? Então é ser, estava, vou até apagar aqui, ó, e estaria. Ser, estava, estaria. Wäre ich, estaria eu. Heute, hoje. Nicht, ele nega o verbo ser, estar, tá? É o não, e hier é aqui. Então o que ele está dizendo? Sem desejo no coração, ohne Wunsch im Herzen, wäre ich heute nicht hier. Eu não estaria aqui hoje, tá? Sem desejo no coração, eu não estaria aqui hoje. E termina cantando Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Em fuga para um novo futuro. Tá? Auf der Flucht, na fuga, tá? Ele está na fuga. O auf não está indicando direção, ele está em fuga. Auf der Flucht, tá? Fuga em alemão é Flucht. A fuga, tá? Vem do verbo fliehen, fugir, tá? Então ele está auf der Flucht, em fuga, tá? In eine neue Zukunft, aí sim o in aqui está indicando uma direção. In eine neue Zukunft, onde Zukunft é futuro, tá? Zukunft no alemão é do gênero feminino, tá? Die Zukunft, auf der Flucht in eine neue Zukunft, para um novo futuro. Rumo a um novo futuro. Tá legal? Auf der Flucht in eine neue Zukunft. E ele repete, deixa eu apagar isso daqui. Ele repete, né? Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wäre ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Tá legal? Essa é o refrão que ele costuma repetir mais na música. Vou voltar aqui, vou apagar aqui, tá? Lembrando que você pode e deve pausar a aula para fazer as suas devidas anotações. Vou até voltar o bloco aqui. Tudo aqui. Deixar tudo bonitinho no bloco, porque depois eu vou rodar a música mais uma vez. E aí fica mais fácil da gente acompanhar.
Você vê que é um texto e tanto para uma só música. A música de 4 minutos a gente leva aí, neste caso aqui, 2 horas para mais para estudar ela de acordo, né? De acordo. Então aqui é a repetição, aqui é só uma repetição. Vou deixar mais próximo um pouco aqui. E aí a gente começa o segundo bloco da música. Ele canta o seguinte: Mit 19, com 19 anos, tá? Aqui 19 é 19, tá? 19, numeral, dezena, 9, 10, 19. Mit 19, com 19, ist der Junge aufgewacht. Com 19 anos, aliás, aqui o verbo aufwachen, ele usa como o verbo auxiliar o verbo sein, tá? O verbo despertar, acordar é o verbo sein, tá legal? Ele é despertado, ele está despertado, ele despertou. Por quê? Quando você desperta, você se move, você posiciona o seu corpo, você sai do estado deitado para o estado de pé, tá? Ou sentado ali na cama, então você está fazendo um movimento. Então ele usa o verbo sein. No passado perfeito fica ist aufgewacht, tá? Mit 19, com 19, ist der Junge, é o garoto, aufgewacht, despertado. Com 19 anos ele acorda, tá? Com 19 anos ele acorda para a vida. Porque aqui, no contexto da história desse cantor aqui, ele sofre um acidente e ele não vai poder mais jogar futebol. O sonho de jogar futebol dele acaba. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui nessa história. Denn der Traum, afinal, pois, né? Denn pode significar, denn é pois ou afinal. Tá? Aqui neste caso o pois encaixa melhor. Pois o sonho, der Traum, o sonho von Fußballer, de jogador de futebol, Fußballer, de jogador de futebol, de ser jogador de futebol. Ist auch, também está. Ist auch, também está. E geplatzt, geplatzt é o passado perfeito do verbo platzen, tá? Destruir, acabar, no sentido de ser destruído, tá? E aqui ele está no passado perfeito, geplatzt, geplatzt, destruído, no sentido de acabado, tá? Então, afinal, o sonho de jogar futebol ist auch geplatzt. Afinal, o sonho de ser jogador de futebol também acabou, foi pro espaço, tá? Então, com 19 anos ele acorda, afinal, o sonho de jogar futebol também acabou, tá? E ele canta o seguinte, é a muss, ele tem que verbo müssen, verbo modal, verbo ter que, na pessoa ele, é a muss, ele tem que, die Sterne, as estrelas, tá? As estrelas, nós sortieren, aqui, sortieren em alemão é organizar, classificar, organizar, e neu é novo, então quando ele coloca nós sortieren é reorganizar, realinhar, tá? Redistribuir, reorganizar, auf seinen Weg, no seu caminho. Então, é a muss, ele tem que, die Sterne, as estrelas, nós sortieren, reorganizar as estrelas em seu caminho, tá? Então, ele tem que refazer o seu caminho, reorganizar as estrelas que orientam a sua vida. É isso que ele está cantando aqui. A muss, die Sterne, nós sortieren, auf seinen Weg. Tá legal? Eu já volto apagando esse vocabulário aqui, ó. Enquanto eu vou falando, às vezes você está anotando, né? Mas já volto apagando aqui os trechos de cima. Kein Plan, nenhum plano. Tá? Kein Plan, wie es weitergeht. Não há plano de como a coisa vai continuar. Tá? Lembrando que o wie, olha só, vou fazer uma coisa bem legal aqui. O wie é como. O es aqui é a situação em si, a situação da vida dele, tá? Nenhum plano, kein Plan wie es, nenhum plano de como a situação aqui vai continuar, tá? Continua. Está na terceira pessoa aqui o verbo, weitergehen.
está conjugado na terceira pessoa. Por quê? Porque por conta do es, tá? Ele está se conjugando de acordo com a situação ali representada pelo es. E aqui nós temos o verbo weitergehen, que é continuar. Onde weiter é continua, tá? Weiter, continua, adiante, e gehen é ir. Então, quando você tem weitergehen, é continuar, ir adiante. Kein Plan, wie es weitergeht. Não há plano, não tem plano de como a coisa vai continuar. Não tem plano nenhum de como a coisa vai continuar, de como a vida dele, no caso, vai continuar, tá? Vamos apagar aqui. Aqui, voltar, pronto. E aí ele continua. Weil er nichts hat, porque ele não tem nada, porque ele não tem nada. Nós vimos uma frase igualzinha a essa anteriormente. Nichts, nada, nada, außer, exceto, leere Taschen, bolsos vazios, tá? Leere Taschen, bolsos vazios. Leere Taschen, bolsos vazios. Weil er nichts hat, porque ele não tem nada. Nichts, nada, außer leere Taschen, exceto bolsos vazios. E ele segue cantando. Vater é pai. Warnt, aqui é o verbo warnen. Na terceira pessoa, no caso da palavra pai, fica warnt, tá? Ele perde o infinitivo e ganha a letra T no final. E o in aqui nada mais é do que a pessoa ele, no acusativo sob a ação do verbo warnen, tá? No caso, o pai o avisou, o pai lhe avisou, né? O pai falou para ele o seguinte, Vater warnt ihn. O pai avisou o seguinte para ele: Du darfst keine Fehler machen, tá? Aqui, du é você do tratamento íntimo, você já sabe. Darfst nada mais é do que o verbo modal dürfen, que significa poder no sentido de ter permissão, tá? Nós vimos anteriormente o verbo können, que é poder no sentido de ter capacidade, mas aqui o dürfen é no sentido de ter permissão, tá? Ele precisa ter permissão. Du darfst é você pode, mas aqui ele está cantando. Du darfst, você pode, keine Fehler, nenhum erro, e machen aqui, que é fazer, né, significa cometer. Então, você tem permissão de cometer nenhum erro. Na tradução correta, você não pode cometer nenhum erro. Vater warnt ihn. O pai o alertou. Du darfst keine Fehler machen. Você não pode cometer nenhum erro. E segue cantando. Du bist mein Sohn. Você é meu filho. Onde a palavra Sohn, der Sohn, é o filho, tá? Você é meu filho. Benimm dich nicht kindisch. O que nós temos aqui? A palavra benimm, nada mais é do que o verbo benehmen, sich, é um verbo reflexivo que significa comportar-se. É um verbo importante de se saber, já anote aí em seu caderno, tá? Sich benehmen, comportar-se, tá? Aqui tá faltando um T, não sei por que eles arrancam a letra e põem um aspas no lugar da letra. Benimm aqui é a forma no imperativo do verbo benehmen. Sich benehmen sich, comportar-se, tá? Benimm dich, comporte-se. O nicht nega o verbo benehmen, tá? Benimm dich nicht kindisch, kindisch de forma infantil, tá? Lembrando que kind em alemão é criança, então você vê uma palavra que você já conhece com isch, criança, que significa então que é um adjetivo que se originou de um substantivo, tá? Logo, criança, kindisch, infantil, de forma infantil. Du bist mein Sohn, você é meu filho. Benimm dich nicht kindisch, não se comporte de maneira
infantil, tá? Se ele tivesse usando o tratamento formal, ele diria, né? Benehmen Sie nicht kindisch. Benehmen Sie sich nicht kindisch. Tá? Não se comporte como criança, aqui tratamento formal, tá? Que é uma coisa mais formal. O verbo fica no infinitivo, né? Mesmo no imperativo. Para você deixar um verbo imperativo numa pessoa do tratamento formal, você deixa ele no infinitivo. Já na pessoa do, ele sofre algumas alteraçõezinhas. Du bist mein Sohn, benimm dich nicht kindisch. Você é meu filho, não se comporte de forma infantil. Tá? Vou apagar aqui. Vou apagar para voltar. Aqui. E ele segue cantando. Ich kenne die Straße. Eu conheço a rua, tá? Aqui você vê o verbo kennen, conhecer. Ich kenne, eu conheço. Die Straße, a rua. Ich kenne die Straße, mein Sohn, meu filho. Meu filho. Und sie bringt nichts. E ela não traz nada, tá? Aqui você vê o verbo bringen, que é trazer. Trazer na terceira pessoa. Sie bringt, ela traz. E o nichts, nada. Logo, sie bringt nichts, ela não traz nada, tá? Ela não traz nada. Ich kenne die Straße, mein Sohn. Und sie bringt nichts, tá? Eu conheço a rua, meu filho. Ou as ruas, né? Poderia ser ich kenne die Straßen, mein Sohn. Und, aí no caso, no plural, und sie bringen nichts, tá? Eu conheço as ruas e elas não trazem nada, tá legal? E ele segue cantando. Doch dieser Junge, mas esse jovem, né? Doch aqui vai significar mas, poderia ser substituído facilmente pelo aber, tá? Dieser Junge, este jovem, wollte nada mais é do que o verbo wollen, é o verbo modal wollen, querer, querer. No passado imperfeito, você nota aqui que ele ganhou, antes do infinitivo en, ele ganhou a letra T, né? Ganhou a letra T e ficou somente com a letra E, que é a conjugação deste verbo na terceira pessoa, no passado imperfeito. Então, é a wollte, ele queria, tá? Doch dieser Junge, mas esse jovem queria Geld verdienen, ganhar dinheiro. Mas esse jovem queria ganhar dinheiro, né? Ele queria ganhar dinheiro. Und eines Tages, e um belo dia, só que é uma expressão, tá? Eines Tages. Ele não é que ele está no genitivo nem nada. Quando você vê eines Tages assim, ou und eines Tages, significa que é um belo dia. Um belo dia eu vou sair de casa, um belo dia eu vou fazer tal coisa. É nesse sentido, tá? Und eines Tages, e um belo dia. Aus seiner grauen Welt, tá? Aqui você vê um caso dativo no alemão com aus indicando uma saída de um lugar. Então você vê a declinação forte acontecendo no pronome possessivo sein, tá? Até porque Welt é do gênero feminino. Então temos aqui originalmente seine graue Welt, seu mundo cinza, Então com o aus na frente, o sein, seine recebe a declinação forte com a letra R, o graue recebe a declinação mais fraca com a letra N, seiner grauen Welt, do seu mundo cinza, saindo, né? Fugir. Und eines Tages, e um belo dia, aus seiner grauen Welt, entfliehen, e entfliehen é fugir, tá? Fugir. Und eines Tages aus seiner grauen Welt entfliehen. Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar aqui. Apagando aqui. E juntar aqui. E ele continua cantando. Denn wenn du siehst, afinal, né?
Pois quando, né? O then aqui é pois, then é pois, when é se ou quando também, tá? Du siehst é você vê, tá? Pois quando você vê, then, afinal, pois, when, quando, du siehst, você vê, das jeder, que qualquer um, que todo mundo, que qualquer um, einen Benz fährt, dirige uma Mercedes, tá? Os alemães costumam falar Benz no lugar de Mercedes. Isso aqui é a forma, aqui no Brasil é mais falado Mercedes, lá eles falam Benz, tá? Dirige uma Mercedes, tá? Einen Benz fährt, lembrando que fährt é o verbo fahren, dirigir, tá? Conjugado na terceira pessoa, fica fährt, tá? Das jeder ein Benz fährt, que é qualquer um, né? Então quando lógico, esse garoto queria ganhar dinheiro e um belo dia sair do seu mundo acinzentado, né, cinza. Afinal, quando você vê que qualquer um dirige uma Mercedes, denkst du vielleicht, você pensa talvez, aqui é o verbo denken, na pessoa do denkst, tá? Tu pensas talvez, o vielleicht, talvez. Du bist nichts, você não é nada. Você é nada, né? Aqui costumamos falar você não é nada, né? Uma negação dupla, porque se você diz você é nada, estamos dizendo que a pessoa é nada. Agora, se você diz você não é nada, eu estou negando o fato dela ser nada, então eu estou dizendo que ela é alguma coisa, né? Se pararmos para pensar assim, o jeito que nós achamos de dizer isso não está muito correto. Nós estamos dizendo o inverso, literalmente. Du bist nichts, você não é nada, ohne ein Benzwert, tá? Sem ter uma Mercedes de bem material. Sem uma Mercedes, literalmente, tá? Ohne ein Benzwert. Wert aqui é valor, tá? Valor. Valor no caso de item, no sentido de item material, tá? Du bist nichts ohne ein Benzwert, tá? Du bist nichts wert, você não vale nada. Aqui, a expressão du bist nichts é você não é nada, mas o wert pertence a essa expressão aqui no final. Du bist nichts ohne einen Benz, sem uma Mercedes, wert de valor, tá? Você não tem valor nenhum sem uma Mercedes. Du bist nichts ohne einen Benz wert, tá? Você não é nada de valor, Você não tem valor, tá? Denkst du vielleicht, você pensa talvez, du bist nichts ohne einen Benz wert, sem uma Mercedes. Sem uma Mercedes você não é nada. Muitos, infelizmente, pensam, né? A sociedade de hoje te julga pelo carro que você tem, por esse tipo de coisa idiota e não olha o resto, né? É só o carro, né? Porque fulano tem um carro tal, nossa, que chique, né? Aquela conversa de tia, né? Coisa ridícula. E ele segue falando, und so packst du ein paar Gramm in deinen Beutel ein. Opa, aqui tem uma frase difícil, hein? Und so, e dessa forma, tá? E dessa forma, und so. Aqui você vê, né, tem um ein no final da frase. Esse ein pertence ao verbo packen, einpacken, que é literalmente empacotar ou enfiar, tá? Enfiar, colocar dentro de um lugar fechado, tá? Und so packst du, então tu colocas ein paar Gramm, um par de gramas, né? Ein paar Gramm, umas gramas in dein Beutel ein, tá? In dein Beutel ein. Beutel é tipo um saquinho, tá? Tipo um saquinho. Então aqui ele está fazendo uma alusão à venda de drogas, tá? In dein
não sei como que é o termo policial para isso daí, né? Colocar um par de gramas no saquinho. No saquinho, fica estranho, né? Num rap. Então você coloca um par de gramas no bolso. Vou colocar no bolso aqui, mas Beutel aqui é no sentido de saquinho. Uns opacos do ein paar Gramm in deinem Beutel ein. Então você coloca algumas gramas no seu bolso, tá? Und lässt dich, e te permite, né? Aqui você vê o verbo lassen na pessoa você. Und lässt dich, e te permite, e se permite, auf einen Tanz, em uma dança, mit dem Teufel, com o diabo, tá? Teufel é diabo, e o ein aqui, entrar, tá? Ele complementa o verbo einlassen, tá? Permitir entrar, tá? Permitir é o lassen. Quando você tem o ein no verbo, o ein dá a entender de que algo está curvando-se ao centro ou para dentro. Einlassen. Lässt dich, e se permite, auf einen Tanz, em uma dança, mit dem Teufel, com o diabo, ein, e se permite entrar em uma dança com o tinhoso, tá? E ele termina, né, cantando: Hör zu, was ich dir zu berichten habe, Habibi, die Geschichte von F. Nazize. Escute, was ich dir, o que eu para você, zu berichten, relatar, tenho para relatar. O zu aqui ele veio como um para, tá? Para relatar, tenho. O que eu para você, para relatar, tenho. O que eu tenho para relatar a você, tá? O que eu a você, para relatar, tenho. Escute aqui o que eu tenho para relatar a você, Habibe, die Geschichte von, a história de F. Nazize. E ele continua cantando aquele trecho que nós vimos agora de pouco, né? Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wäre ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Tá? Eu corri, caí e sonhei com você. Tive medo que eu perdesse os meus sonhos. Sem desejo no coração, eu não estaria aqui hoje. Em fuga para um novo futuro, tá? E aí nós vamos para a terceira parte aqui, né, desse pequeno livro que é esta música. Então ele começa aqui na outra parte do texto cantando o seguinte. Mit 20, aqui 20 é o número 20, tá? Ah, não me diga, né? 20 é o número 20. 20, tá? 20, mit 20, com 20, mit 20, com 20 anos. Nimmt Platz, aqui, né? Nós vemos uma expressão que chama-se Platz nehmen, tá? Que é sentar-se, tá? Onde nehmen é levar, pegar, e Platz é lugar. Platz nehmen, pegar o lugar, sentar. Mit 20, com 20. Nimmt ele pega lugar, ele senta. Nimmt Platz, ele senta, tá? E o vor aqui é uma partícula que significa à frente, tá? Na frente. Ele demanda dativo. Vor den Jugendrichter. Aqui, Jugendrichter, der Jugendrichter. Richter é juiz, tá? É o juiz da vara de juventude. Acho que é isso, né? Vara da juventude. É o juiz meio que o juiz da FEBEM, né? Não sei se tem um outro termo agora de cabeça, mas Jugend é juventude, Jugend, tá? Jugend é juventude e Richter é o juiz. Então é o juiz da vara de infância e juventude, né? Apesar que com 20 anos aqui, o cara já é um marmanjo, né? Criança é uma ova. Mit 20 nimmt Platz vor den Jugendrichter. Com 20 anos ele senta-se, né, na frente do juiz ali da vara de infância e juventude, até porque eu acho que lá pode ser que a maioridade não tivesse sido atingida ainda, independente disso, né? O importante aqui é entender o que ele está cantando. Mit 20 nimmt Platz vor den Jugendrichter.
com 20 anos ele senta-se na frente de um juiz, tá? E canta Ein weiterer aktenkundiger Jugendlicher, tá? Ein weiterer, aqui, weiterer, tá? Weiterer e aktenkundiger é tudo adjetivo declinado no nominativo, tá? Jugendlicher é uma forma opcional, né? Junge é jovem, né? Mais menino. Jugendlicher é tipo jovem no sentido adolescente, adolescente, tá? Mas praticamente o mesmo significado, é apenas um termo opcional, tá? Weitere é outro, tá? Weitere é outro, está declinado porque é do gênero masculino, então ele ganhou a letra R aqui no nominativo. Weitere, aktenkundig na lista, tá? Na lista, listado. Aktenkundig, tá legal? E aqui está declinado com as letras ER, porque está atrás aqui, né? Ein weiterer aktenkundiger Jugendlicher. Mais um jovem listado aí na lista, né? Que entrou para estatística. Ein weiterer. Mais. Aqui, palavra por palavra. Um outro na lista jovem. Tá? Então, para você poder visualizar. E ambos estão declinados, né? Declinação aqui ER, porque nós temos um caso nominativo e dois adjetivos vindo atrás de um substantivo do gênero masculino. Mais um jovem que entra na lista. Isso que ele está cantando, né? E segue dizendo: Mama weint. Aqui você vê o verbo weinen, chorar, tá? Na terceira pessoa, weint, chora. Aber, mas, Vater, o pai, schimpft, xinga, tá? Nós vemos o verbo schimpfen, schimpfen, hoje tá difícil aqui, hein? Ai, digitando tudo errado, nossa senhora, xingar, tá? Mama weint, mamãe chora, mas, o papai, mas, Vater, aber Vater, schimpft, mas o pai xinga, tá? Vou apagar aqui. E aqui é a frase que o pai dele disse para ele. Habe ich dir nicht gesagt? Eu não disse a você, dass der Hund der Straße stinkt, tá? Vou trabalhar mais com essa segunda frase, porque essa primeira tem componentes que nós trabalhamos já neste curso de forma bastante exaustiva. Das que der Ruhm é a fama, tá? A fama. Der Straße é de Straße no genitivo, tá? Porque aqui ele está falando a fama da rua, tá? Der Ruhm der Straße. A fama da rua, der Ruhm der Straße. E stinkt é o verbo feder, tá? É o verbo stinken, feder, tá na terceira pessoa, somente com a letra T aqui no final, seu infinitivo EN, porque está falando do der Ruhm, a fama da rua, tá? Das der Ruhm der Straße stinkt, que a fama da rua fede. Habe ich dir nicht gesagt? Eu não disse a você, dass der Ruhm der Straße stinkt? Eu não disse a você que a fama das ruas, né? A fama da rua fede, né? Mas não vale nada, né? E ele responde: Du hast recht, Vater, bitte verzeih mir. Você tem razão, pai. Du hast recht. Você tem razão, tá? Essa frase significa você tem razão. Du hast recht, Vater, pai. Bitte verzeih mir. Aqui você vê o verbo verzeihen, tá? Perdoar. No imperativo, no tratamento mais íntimo, perdoe-me, perdoe a mim, me dê perdão, tá? Verzeih-me, me perdoe, me perdoe. Se você fosse dizer me perdoe no tratamento formal, naquela coisa mais formal, você diria verzeihen Sie mir, me perdoe. Dá na mesma, né? Me perdoe, tá?
Du hast recht, Vater. Você tem razão, pai. Bitte, por favor, verzeih mir. Por favor, me perdoe. E ele segue falando. Doch ohne all das Geld, mas sem todo o dinheiro, né? Mas ohne, sem all das Geld, todo o dinheiro. Aqui é o verbo sagen no imperativo, né? Sag, diga, né? É o sagen no imperativo, bem informal, tá? Bem informal. Sag, doch ohne all das Geld, mas sem todo o dinheiro, sag, diga, was bleibt mir? O que fica para mim? O que resta para mim, tá? Que é o verbo bleiben, ficar, permanecer, restar, tá? Está conjugado na terceira pessoa, com o T no final, o que me resta, né? Was bleibt mir? O que resta para mim? O que resta? Tá? Du hast recht, Vater. Bitte verzeih mir. Por favor, me perdoe. Doch ohne all das Geld, mas sem todo o dinheiro, diga, sag, was bleibt mir? O que sobra para mim? O que sobra para mim sem todo o dinheiro? É isso que ele está dizendo. Eu vou apagar aqui. Se preferir fazer uma pausa para anotar, pode fazer. Eu vou apagar, tá? Apagando aqui já. A gente já vai estudando a cada 3 frases. Eu vou apagando, que eu acho que é melhor. Aqui, volta. E ele segue dizendo: Mein Sohn, meu filho, frag dich selbst, pergunte a si mesmo, né? Aqui você vê o verbo fragen, perguntar, no imperativo, né? Frag dich, pergunte, né? Se pergunte, tá? E quando ele coloca assim, frag dich selbst, é pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, ob, tá? Aqui tem aparentemente tem um es oculto aqui, mas não precisa de nada. Ob das Geld, não é para ter um es, coisa nenhuma aqui. Ob das Geld wert war. O ob é se, tá? O ob é se. Ob, se. Se o que? Ob das Geld. Se o dinheiro. Wert é valioso, né? Wert pode ser valor, algo que tem valor, valioso. War, que tinha valor, tá? Ob das Geld wert war. Se o dinheiro tinha valor, era valioso, valia isso, né? Se o dinheiro valia isso, né? Uma tradução mais adaptada. Mein Sohn, meu filho, frag dich selbst, pergunte a si mesmo, ob das Geld, se o dinheiro wert war, valia tudo isso, né? Se valia essa dor de cabeça que ele ganhou. Mama weint, mamãe chora, die Polizei, a polícia. Então aqui está meio que o pai está falando com ele, né? Meu filho, pergunte a si mesmo se o dinheiro valia tudo isso. Sua mãe chorando, a polícia e toda a dor de cabeça, hein? Né? Die Polizei, a polícia, und all der Ärger. E toda a dor de cabeça. Ärger é problema, angústia, é dor de cabeça, tá? Dor de cabeça no sentido não de dor mesmo, mas é de problema mesmo, né? O famoso aqui no Brasil, né? O famoso BO, né? Pergunta se valia todo esse BO aí, né? A galera costuma dizer. Então é o pai dele perguntando. Mein Sohn fragt dich selbst, ob das Geld wert war. Pergunte a si mesmo se o dinheiro valia isso. Mama weint, mamãe chorando, die Polizei, da Ärger e toda a dor de cabeça. Tá, isso que ele está cantando. Eu vou apagando aqui. Vou apagando. E ele canta: Und genau in jener Nacht. Und é e, genau é exatamente, in jener Nacht,
naquela noite, tá? Essa expressão aqui significa naquela noite. In jener Nacht, tá? Hiena. Se é com dúvida em pronunciar hiena, pense na hiena. Hiena da savana. Hiena é praticamente a mesma pronúncia, tá? Hiena Nacht. Hiena Nacht. Veja só que fácil. Hiena Nacht. Você não precisa Jenner. Não, tudo errado isso daí. Hiena, tá? Hiena Nacht. Bem mais fácil, tá? Und genau in jener Nacht, e bem naquela noite, e exatamente naquela noite, nahm der Junge, aqui você vê o verbo nehmen, pegar ou levar, no passado imperfeito, tá? Nahm. Isso aqui é o passado perfeito da terceira pessoa, tá? Ele está cantando der Junge nahm, o jovem pegou, tá? Nahm der Junge, pegou o jovem, ou der Junge nahm, o jovem pegou. O jovem pegou o quê? Aqui eu não tenho uma caneta aqui em cima. Der Junge nahm, ele pegou uma caneta ali na mão, tá? Der Junge nahm der Junge einen Stift. Stift, caneta, tá? Caneta padrão, caneta. Und ein leeres Blatt. E uma folha em branco, tá? Das Blatt é a folha. Aqui, como é do gênero neutro, o adjetivo leer, tá? Ganha as letras ES. Und ein leeres Blatt. Nahm der Junge einen Stift. O jovem pegou uma caneta. Und ein leeres Blatt. E uma folha em branco. E continua cantando, né? Weit entfernt significa afastado, tá? Afastado do quê? Von kleinen leichten Tränen, de pequenas e leves lágrimas. Né? Aí cabe a nós interpretarmos o que ele está querendo dizer aqui, né? Weit entfernt. O weit significa longe. Entfernt, veja só a origem desta expressão. Weit significa longe, tá? Weit significa longe. E entfernt é nada mais do que o verbo entfernen, que significa afastar no passado perfeito. Então, afastado. Weit, longe. Entfernt, afastado. Longe de, von kleinen, pequenas, leichten, pequenas e leves, né? Tá? Klein é pequeno, caso você não se lembre. Leicht é leve. E Tränen, lágrimas, tá? De Tränen. Weit entfernt von kleinen, leichten Tränen. Afastados de pequenas e lágrimas pequenas e leves. Agora, provavelmente engolindo o choro, talvez afastado de lágrimas pequenas e leves, talvez numa recriação, né? Engolindo o choro ou as lágrimas caindo, né? Como se estivessem se afastando do rosto dele. Mas aí ele poderia cantar isso de outra forma, mas é uma possível interpretação. As lágrimas caindo do rosto dele não deixam de estarem se afastando, né? Caem na mesa ou no chão. Weit entfernt von kleinen leichten Tränen, tá? Então, ele abre aí um pouco a margem para nós interpretarmos o que ele está querendo dizer com isso daqui. Então eu vou apagar aqui. Vou apagar isso daqui. E ele segue cantando. Schrieb er, ele escreveu, tá? Aqui você vê o verbo schreiben, escrever, no passado imperfeito. Schrieb, tá? Ele escreveu. Schrieb er Zeilen. Escreveu. Ele escreveu o quê? Zeilen é linhas. Die Zeilen, linhas, tá? Schrieb er Zeilen
ele escreveu linhas, diretamente, aus sein Leben, de sua vida, sobre sua vida, né? Lembrando que das Leben é a vida, o aus demanda a declinação no dativo, tá? O que seria o sein, pronome possessivo, ganha as letras E, M, tá? Por conta da palavra vida. É a declinação aqui do gênero neutro no dativo, de sua vida, Tá? Schrieb Zeilen direkt aus seinem Leben. Ele escreveu linhas diretamente, escreveu versos sobre a sua vida, tá? Mais ou menos isso, ó. Ele escreveu versos, né? Linhas sobre sua vida, tá? Schrieb Zeilen direkt aus seinem Leben. Sei que o professor está até com a pilha quase acabando aqui, né? De tão extensa que ficou esta aula aqui com esta letra, mas acho interessante nós mergulharmos num mar de vocabulário, assim, mesmo que você não entenda 100%, tá? Mesmo que você entenda 30% só, você continua ouvindo a música, você vai pegando mais coisa com o passar do tempo, e isso é muito poderoso. Principalmente se você gostar de algum estilo, né? De repente você gosta mais do pop, aquela música que nós trabalhamos anteriormente, do estilo pop. De repente mais do Volksmusik, com a Sigrid Marina, que é aquela canção bem animada que nós vimos. De repente Marlene Dietrich, algo mais calmo, como Klaus Hoffmann, ou então um rap alemão. Às vezes você se identifica com o estilo e aí segue aprendendo ainda mais. Você gosta, pega o gosto por estudar um pouco mais de alemão, tá? Até porque eu duvido que... É muito difícil alguém já ter te mostrado uma música em alemão. Olha aqui, né? Putz, esse cantor aqui é legal, né? Alemão é uma coisa pouco difundida, né? Você não escuta em rádio nenhuma. Você não escuta nada de música alemã em rádio nenhuma. Já música americana você escuta muito. Música americana, até mesmo um pouquinho de italiano ou espanhol, né? Reggaeton. Mas alemão você não escuta nada. Nada, tá? E aí ele segue cantando, né? Jetzt, agora, bin ich hier, eu estou aqui, né? Bin, estou, ich, eu, hier, aqui. Und mache, aqui tem um E, tá? Und mache, e faço, Rap auf Deutsch, rap em alemão. Tá? E segue cantando. Der letzte em alemão é último. Aqui é o caso clássico de nominativo com o artigo definido, né? Der letzte war Backstreet Boy, né? Vou pegar esse termo aqui importado em inglês, o The Backstreet Boy, o Backstreet Boy, né? Que tradução que eu vou dar para isso daqui? E aí, como você tem o artigo definido aqui e o substantivo masculino aqui, os adjetivos ficam só com a letra E, tá? Mesmo se fosse do gênero neutro, esses adjetivos, como não tem verbo na frase, nenhum tipo de verbo, somente o artigo definido, poderia ser até das, tá? Poderia ser até das. Ele ficaria somente com as letras E no final desses adjetivos aqui, tá? Var, verdadeiro, tá? O último verdadeiro Backstreet Boy, der letzte wahre Backstreet Boy. Tá, der letzte Backstreet Boy. Aqui, vamos voltar aqui, né? Já estou me perdendo aqui. Vamos subir aqui. Ok, pronto. E ele diz, lass uns, mais uma vez o verbo lassen, deixar, no imperativo, lass uns, nos deixe ou deixe-nos, né? Lass uns über, sobre unsere Träume, nossos sonhos e reden, conversar. Deixe-nos conversar sobre nossos sonhos. Lass uns, deixe-nos über unsere Träume, sobre os nossos sonhos, reden, conversar. Deixe-nos conversar sobre o nosso sonho. Provavelmente ele está
deixe-nos conversar sobre os nossos sonhos. E ele termina a última frase aqui se referindo aos sonhos, tá? Deixe-nos conversar sobre os nossos sonhos. Then, pois, nur, somente. Ihnen aqui é os como sonhos, né? Die Träume. Tá no plural. Os sonhos. Ele pode ser substituído pelo pronome do plural eles ou elas, sie, tá? E aqui o ihnen justamente é esse pronome sie que representa sonhos, porém no dativo, a eles. Você já vai entender o que eu estou falando. A eles. Tá? Denn nur ihnen, afinal, somente a eles, sind wir, nós somos ein Leben lang, por uma vida toda, tá? Uma vida toda ou por uma vida toda. E esse termo aqui, essa expressão significa devotos, tá? Treu ergeben é devoto. Treu é fiel, tá? Ergeben é devoto, dedicado. Então, quando você junta treu ergeben é devoto e fiel, tá? Denn nur ihnen sind wir ein Leben lang treu ergeben. Então, somente aos nossos sonhos, somente a eles, tá? Somente aos nossos sonhos. Denn nur ihnen, então, somente a eles, afinal, somente a eles, sind wir, somos nós, ein Leben lang, por uma vida toda, treu ergeben, devotos. Tá? É uma letra bem complexa, com muito vocabulário, para você fritar os seus neurônios. Recomendo que você assista a esta aula mais uma vez, anote tudo em seu caderno, tá? Faça todas as anotações, porque realmente é um conteúdo bastante complexo. Nós temos... olha, você pode estudar o alemão, às vezes tem gente que pode estudar o alemão 2 anos e não entender nada do que está aqui, tá? E o cara precisa assistir a aula inteira, então não desanime, tá? Anote tudo em seu caderno, escute a música. Quando você ouvir a música novamente, sem o professor aqui, né? Sem mim, sem eu aqui fazendo as traduções, você vai começar a captar mais palavras que você inicialmente não captava no som. Então você volta, estuda mais uma vez, que você vai pegando novos termos, novas frases, vai memorizando isso, tá? Vamos assistir novamente ao clipe, a música, e você vai ver como você vai captar mais coisas do que da primeira vez. Tá, vamos voltar aqui, vamos abrir a música, cadê? Vamos escutar a música mais uma vez. Efna Sisi, seine Geschichte. Wie? Aha. Aufgewachsen auf dem Fußballplatz, ein Junge, der nur Interesse am Fußball hat, der nichts hat außer seinen alten Lederball. Von dem Lehrer sagen, er sei ein Pflegefall, weil er jeden zweiten Tag die Schule schwänzt und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Er ist lieber auf dem Ascheplatz, träumt dort davon, dass er mit Fußball seine Asche macht. Einzelgänger, weit und breit keine Brüder da, doch vielleicht wird sein Traum ja wirklich wahr und er kann Mama endlich ein Haus kaufen. Mit dem Geld, das er verdient als Stürmerstar. Lehrer sagen seinen Eltern, er sei unverschämt, denn im Mathe lernen hat er keinen Grund gesehen. Fick diese Welt, lass sie ruhig untergehen. Ich will nur das Trikot mit der Nummer 10. Vielleicht wurde sein Traum wahr, falls nicht kann er zumindest sagen, dass es ein schöner Traum war. Hör zu, was ich dir zu berichten habe, Habibi, die Geschichte von Efna Sisi. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Mit 19 ist der Junge aufgewacht, denn der Traum vom Fußballer ist auch geplatzt. Er muss die Sterne neu sortieren auf seinem Weg. Kein Plan, wie es weitergeht.
weil er nichts hat, nichts außer leere Taschen. Vater warnt ihn, du darfst keine Fehler machen, du bist mein Sohn, benimm dich nicht kindisch. Ich kenne die Straße, mein Sohn, und sie bringt nichts. Doch dieser Junge wollte Geld verdienen und eines Tages aus seiner grauen Welt entfliehen. Denn wenn du siehst, dass jeder einen Benz fährt, denkst du vielleicht, du bist nichts ohne einen Benz wert. Und so packst du ein Programm in deinem Beutel ein und lässt dich auf einen Tanz mit dem Teufel ein. Hör zu, was ich dir zu berichten habe, Habibi, die Geschichte von F-Nazibi. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir, hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Mit 20 nimmt er Platz vor dem Jugendrichter. Ein weiterer aktenkundiger Jugendlicher. Mama weint, aber Vater schimpft. Hab ich dir nicht gesagt, dass der Ruhm der Straße stinkt? Du hast recht, Vater, bitte verzeih mir. Doch ohne all das Geld, sag, was bleibt mir? Mein Sohn fragt sich selbst, ob's das Geld wert war. Mama weint, die Polizei und all der Ärger, Und genau in jener Nacht nahm der Junge einen Stift und ein leeres Blatt. Weit entfernt von kleinen leichten Tränen schrieb er Zeilen direkt aus seinem Leben. Jetzt bin ich hier und mach Rap auf Deutsch. Der letzte wahre Backstreet Boy. Lass uns über unsere Träume reden, denn nur ihnen sind wir ein Leben lang treu ergeben. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft. Ich bin gerannt, gefallen und träumte von dir. Hatte Angst, dass ich meine Träume verliere. Ohne Wunsch im Herzen wär ich heute nicht hier. Auf der Flucht in eine neue Zukunft.